Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para mais este vídeo para o canal e nesta ocasião quero fazer um comentário sobre profecias, se elas ainda estão ativas em nossos dias ou não, se pessoas podem ser usados no dom de profecia, podem profetizar ou não. Mas antes de dar início sobre este assunto, convido você a se inscrever no meu canal, curtir, deixar seu like e compartilhar este vídeo, se assim você também desejar em ajudar a propagar estes assuntos. Bem, o que eu quero estar comentando hoje é sobre, nos nossos dias atuais, pessoas podem profetizar ainda? Podem ser usados no dom de profecia ou não? Quero estar fazendo algumas considerações sobre este assunto. Haja vista que polêmicas têm se levantado e afirmativas, dizendo que ninguém mais nos nossos dias pode profetizar. O dom não está mais ativo. Isso foi simplesmente para o contexto da época da igreja primitiva. Quero fazer uma leitura de um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 17 e 18, que nos diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Vemos aqui, registrado por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, o cumprimento relativo de uma profecia que foi feita pelo profeta Joel no Antigo Testamento, no capítulo número 2, entre o versículo número 27 ao 29 do seu livro. E aqui no Atos dos Apóstolos vemos aqui o registro mencionado por Lucas. E a pergunta que vem é, quando o texto aqui menciona dizendo assim, e nos últimos dias eles profetizarão, no versículo número 18. No 17 diz assim, seus filhos e as suas filhas profetizarão. Esta ideia de profetizarão pode ser aplicado nos nossos dias de hoje ou não? A maioria da massa esmagativa afirma quase que não, que este texto teve simplesmente a sua aplicação no contexto histórico lá relacionada para aquela época. Mas, não ficando simplesmente na forma superficial de cunho teológico, mas analisando principalmente o ponto de vista gramatical, quero aqui deixar algumas considerações. Quando vamos observar no texto grego esta expressão, eles profetizarão, nós descobrimos o seguinte, que ele é um verbo. E este verbo se encontra na forma profeteusozinho, que significa literalmente, eles profetizarão. É um verbo que se encontra conjugado no tempo futuro do indicativo ativo na terceira pessoa do plural. Bem, aqui temos algo interessante já em observarmos, que é um verbo conjugado no tempo futuro. O tempo futuro, na língua grega, ele simplesmente não indica simplesmente um futuro, mas nós temos que entender, ele indica também que existem alguns tipos de futuro. E aí nós temos que parar para entender qual é o tipo de tempo futuro que este verbo está conjugado. E aqui temos algo interessante. Quando nós vamos analisar, dentro de um panorama geral, as características do tempo futuro que nós encontramos, nos seus respectivos usos, nós encontramos pelo menos 4 tipos de formas do tempo futuro, que ele é um abrangente praticamente num todo. Encontramos o futuro preditivo, futuro imperatival, futuro deliberativo e futuro gnômico. E analisando os 4 tipos de tempo futuro, chegamos à conclusão seguinte, que a forma do tempo futuro que este verbo, e eles profetizarão, está conjugado, é no tempo futuro chamado de futuro imperatival, pelo seguinte motivo, que diz assim primeiro, observando a gramática grega de Daniel B. Wallace, na página do número 569, diz assim, o indicativo, o futuro do indicativo, às vezes é usado para expressar uma ordem, quase sempre em citações do Antigo Testamento. Daí diz assim sobre a força semântica. A força do futuro imperatival não é idêntica a um imperativo. Falando de forma geral, ele tem uma força universal, atemporal ou solene. Uma razão para isso é que a maioria dos exemplos do Novo Testamento são citações do Antigo Testamento. Até aqui a parte que nos interessa. Então, Daniel B. Wallace, em sua gramática grega, que é uma gramática intermediária, e ele é uma autoridade no assunto, está mencionando o seguinte, que quando se analisa dentro da estrutura da gramática grega, verbos dessa forma, se descobre que ele se encontra conjugado num tipo de tempo futuro imperatival. Por quê? Porque este tipo
esse tipo de tempo futuro, ele tem como característica, uma das suas formas é observar exemplos no Novo Testamento onde são citações do Antigo Testamento. E aqui nós temos, tanto no versículo número 17 quanto no 18, uma citação do livro do profeta Joel, onde teve o cumprimento de parte relativa. Então aqui nós temos uma característica mostrando que a forma do tempo futuro ali é imperatival. Sendo assim, nós temos mais uma consideração em fazer, que diz assim, ó, que a força semântica deste verbo, deste tempo, melhor dizendo, a sua força semântica é uma força universal e atemporal. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, como a força semântica deste tempo, além de ser futuro, ele também é universal e é também atemporal. Ou seja, a ideia deste verbo conjugado no tempo futuro imperatival não está simplesmente relacionada ao contexto histórico daquela época da igreja primitiva, mas ele está relacionado a um contexto abrangente, aonde vem atingir os nossos respectivos dias, aonde também estamos vivendo os últimos dias. E a profecia diz que dos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, né, ali sobre todas as pessoas, sobre toda a carne, né. E hoje estamos vivendo também um contexto relativo, né, onde se aproxima cada dia mais a vinda do Mashiach. E sabemos que vivemos o período dos últimos dias. E como este verbo é um verbo conjugado no tempo futuro imperatival, e a sua força semântica é universal e também atemporal, então não está limitada simplesmente ao primeiro século, não está simplesmente limitado a 2 ou 3 séculos, mas está abrangendo, está atingindo um todo, ou seja, não está relacionado somente àquele tempo, mas também abrange e alcança o nosso contexto, num tempo ao qual vivemos, numa era pós-modernidade. Sendo assim, concluímos em minha fala, melhor dizendo, concluo em minha fala que a ideia de profetizar, onde tem pessoas que são usadas através do dom de profecia, que profetizam, ela tem uma estrutura e uma base linguística, gramatical, escriturística, e sendo assim, temos apoio pelas escrituras do Novo Testamento que pessoas nos nossos dias são usadas para profetizar através do poder da ação divina. Então, em suma, é isso que eu queria comentar. Espero que te ajude. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.